Semana passada, o tema foi perdoar ou pedir perdão. Há 3 semanas atrás, perdoar para quê? Hoje, amai os vossos inimigos. Para que isso? Para nos prepararmos para quando partirmos, que a nossa bagagem esteja leve, seja coisas boas, né? É isso que nos ensina as leis de Jesus, as leis de Deus. Bem-vindo, Tânia, a nossa palestrante da noite. Obrigado pela presença. Posso pegar um pouquinho? Sim. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre, que deixou para cada um de nós, permaneça em nossos corações, por estes momentos em que estaremos reunidos em seu santo e sagrado nome, e para toda a nossa imortalidade de nossas almas, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquei assim até meia, preocupado, falei, perdoar, Perdoar, e hoje nós vamos falar de amar, mas amar os nossos inimigos. Eu costumo dizer que Jesus deixou para nós um exercício bem mais difícil do que a gente imagina, né? Eu acho que é praticamente um exercício que nós temos que aprender com ele como fazer, né? Como amar o nosso inimigo. E esse tema é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Só que hoje nós vamos nos ater em 2 itens. Os 2 primeiros itens desse capítulo, né? Que, na realidade, se a gente consegue para frente. Acho que eu tenho que ficar aqui mais pertinho. Se não ligar, não gira, né, gente? Então, vamos lá. Aqui. O nosso primeiro item, nós vamos falar sobre pagar o mal com o bem. Porque, basicamente, o inimigo, não nos traz tantas coisas boas. Jesus vem nos ensinar a lição de como que a gente reverte essa situação, ok? E o nosso segundo item, do amai os vossos inimigos e após o pagar o mal com o bem, são os inimigos desencarnados. O Valdemar acabou de falar agora, que isso tudo é exercício para a gente voltar à pátria espiritual com as nossas sacolas cheias, cheias de virtudes, cheia da boa moral. Então, hoje nós vamos também falar sobre essa questão. Mas vamos seguir em frente, então, vamos chegar lá no pagar o mal com o bem. Tem uma frase muito bonita que eu acho que já vem dar ênfase à nossa abertura desta noite. Diz assim: pagar o bem com o bem é humano, A gente gosta de retribuir quando as pessoas fazem o bem para nós, Mas ela diz assim que pagar o mal com o bem é divino. São de almas nobres, como a de Jesus. E falando nisso, nós vamos fazer o desafio do nó. Dá um minutinho aqui, viu, Marcos? Que eu esqueci de pegar um nozinho. Isso que dá, gente. Só um minutinho, gente. Isso, até coloquei de dentro do meu evangelho, exatamente esse tema. Nós vamos fazer um desafio para começar já
a entender na prática. Porque Jesus, ele não só falou, ele praticou, né? Então, eu trouxe aqui para nós uma fita, ok? Todos estão vendo essa fita? No meio da fita nós temos um nó. Se eu pegar essa fita dos dois lados, da minha esquerda e da minha direita, e apertar, o nó vai ficar mais apertado. Não é isso? É assim com os nossos inimigos. Quando a gente tem um inimigo, não parece que tem um nó na garganta, parece que a gente quer falar tudo, mas não sai, e fica com aquela raiva. Então, o que Jesus nos ensinaria? Que se, com paciência, com resignação, a gente for pegando esse nó, devagarzinho, pouco a pouco, a gente vai abrindo este nó, nós seremos um só. Não é isso? Quando Jesus, e nós fizemos a oração do Pai Nosso aqui, disse Pai Nosso, Ele nos colocou em condições de filhos e de irmãos em Cristo, como uma única família, a família universal. Então, o exercício dessa noite é exatamente para isso, para que a gente desate esses nós que nós temos com alguém ainda a caminhar conosco. Tudo bem? Deu para entender o exercício do nozinho? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de Jesus e os fariseus. Quando a gente lembra de Jesus com os fariseus trataram Jesus como amigo ou como inimigo? Como inimigo, né? Seu arqui-inimigo. Por quê? Porque eles imaginavam um ser que viesse, né, com turbulência, com armas, guerrear, para livrá-los do jugo romano. Jesus era isso? Não. Jesus veio nos ensinar a lei de amor. Amor, perdão, justiça e caridade. Então, não era exatamente isso o que os fariseus estavam esperando. Os judeus, a maior parte deles, estavam esperando, estão esperando até hoje o Messias. Até hoje. E aí o que fizeram com Jesus? Quando eles encontraram em Jesus um inimigo, eles o condenaram, certo? Eles o condenaram, eles o açoitaram, eles colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Alguém já espetou o dedo com espinho? Dói, né, gente? Um espinho dói no dedo. Uma farpinha dói. Imagine um sol de 40 graus na Palestina, porque na Palestina durante o dia faz no mínimo 40 graus, na sombra. E à noite cai para quase 5, 0 graus. Então imagina Jesus todo machucado pelos seus inimigos, todo machucado, com uma coroa de espinho, carregando um madeiro que era de madeira sólida, não era um compensado, como nós encontramos hoje em dia, naquele calor, indo em direção ao Gólgota, ser crucificado. Foi humilhado e chegando lá, pregado à cruz, e para terem certeza que ele estaria morto, aquele inimigo, eles ainda espetaram uma lança em seu ventre. Errado, né, gente? Condenar um ser tão bom, crucificar ou matar. Mas por que a gente lembra essa história? Porque no Evangelho, essa parte de retribuir o mal com o bem, olha o que ele nos diz. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Isso era na lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Necessário para a época, hein? Foi um avanço
Porque naquela época, se alguém matasse o meu filho, eu podia lá e matar a família inteira. Então Moisés falou, não, peraí, tem que ter um equilíbrio, um por um. Então foi um avanço já, não foi? E aí, Jesus nos fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai, que estás nos céus, e que faça levantar o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Tá certo até aí? É muitíssimo, né? O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Sejam os nossos amigos, os nossos inimigos. E ele continua, ó, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Qual será a recompensa da gente só amar o nosso próximo mais próximo? O meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe? Qual é a recompensa? E ele diz aqui, não procedem assim também os publicanos, à época de Jesus, os cobradores de impostos, né? Que a maioria deles dava um jeitinho de pegar um plus a mais. Não faziam assim também os publicanos? Não amavam o filho, a mulher? E ele diz aqui, olha, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Se a gente só cumprimentar o amigo, aí, tudo bom? Qual é a diferença? Entre nós, não fazem outro tanto os pagãos também? Amando a Deus ou não? Só amam quem está próximo, quem eles amam, quem nós amamos. E para terminar, ele diz assim, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O seu Valdemar acabou de falar que a gente tem que entrar bem no reino dos céus. Mas se nós mantivermos a inimizade com o nosso inimigo, qual é a nossa diferença entre nós e os fariseus? Os fariseus não fizeram isso também? Jesus está nos chamando a atenção para que a gente faça diferente, porque talvez muitos de nós estivéssemos lá acusando Jesus, muitos de nós, afinal somos espíritos imortais e de muitos milênios, a maior parte de nós. Então nós temos que aprender com a história de Jesus e falar, será que eu também não faço igual? Tudo bem, não chegamos a vias de crucificar, mas será que a gente não fala mal? Não aponta o dedo? Não quer o mal do nosso irmão? Então nós temos que fazer como Jesus está nos dizendo. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, se amar o nosso próximo, como Jesus também nos ensinou, é o princípio básico da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra quem? O orgulho e o egoísmo. Deixar de amar o inimigo é estar baseado ainda no orgulho e no egoísmo. Duas chagas que nós precisamos urgentemente banir da face da terra. Senão, a gente continua vendo, século XXI, guerra entre a Ucrânia e a Rússia, agora entre os Estados Unidos e a China. São nossos irmãos. Muitos de nós falam, meu Deus, aquele Putin. Mas a gente teria que orar por ele, para que Deus iluminasse seus pensamentos, para que ele não entrasse no reino dos céus com essa bagagem dele. Então temos que ter o quê? Misericórdia. Misericórdia. Então, o que é necessário? Já que nós estamos falando hoje, vamos amar os nossos inimigos. É necessário amar não apenas os que nos amam,
senão fica muito fácil, né? O que eu falei é um desafio, é um exercício diário que Jesus deixou para todos nós. Fazer o bem, não apenas os que nos fazem o bem, né? Ah, eu vou fazer porque eu gosto dessa pessoa, ela gosta de mim, estamos, né, na mesma vibe, então vamos fazer. Ou emprestar, não apenas para quem irá nos recompensar. E tem mais uma coisa, muitos de nós emprestamos, às vezes, para aquela pessoa que nós não consideramos tão amiga, para humilhar, para dizer, olha como é bonzinha, ela está emprestando, ela está doando, mas muitas vezes a gente faz com o sentido de orgulho. E aí, olha o que Jesus fala para nós, ó. Se os maus e os injustos também agem assim, então que diferença teremos dessas pessoas? Qual a diferença da pessoa que está passando lá fora na rua, nunca entrou no centro espírita, nunca leu o Evangelho com nós? Lembra o que diz o Evangelho? A quem mais for dado, mais será cobrado. Quem será mais cobrado? Aquele que não conhece nada dos ensinamentos do Cristo ou nós? Então, qual será a diferença que nós temos que fazer? E aí vem uma historinha, a história da sogra e da nora, só para a gente dar uma elucidada hoje no nosso tema. Diz essa história, ai, já conhece, né, a história? Ela é sogra. Bom, é o que eu ia falar agora, ó. Qualquer coincidência era semelhança, gente. Mas eu acho que ninguém chegou a ver de fato assim, mas qualquer coincidência é mera semelhança. Existia então uma sogra e uma nora que elas não se davam bem. Não é que elas não se davam bem, elas se odiavam. Elas se odiavam. E assim, moravam sob o mesmo teto. Ixi, aí agora ficou ruim a coisa, né? Porque um dia numa palestra alguém me falou, ai, você não conhece a minha nora, eu não suporto ela. Eu falei, então a senhora é sogra, né? Mas não é história, tá, gente? Ela falou, eu não suporto, ela é isso e aquilo. Eu falei, mas você mora junto, perto? Não, ela mora lá em Manaus. Eu falei, meu Deus. Ela tá lá na festa, lá, né, da região norte, tá? A senhora está aqui com esse ódio. É mais ou menos isso. Só que essa história, elas moravam na mesma casa. E aí o que aconteceu? Uma brigava com a outra, já levantavam de cara feia com a outra. Você é isso, você não presta, você não faz nada, você é preguiçosa, a senhora é muito chata, a senhora só sabe reclamar, a senhora só vive doente. E era o dia inteiro. E isso foi deixando a nora irritadíssima. O que ela fez? Ela soube que tinha um rapaz próximo ali, da região onde elas moravam, que ele dava conselhos, fazia alguns remedinhos. Ela falou, eu vou lá, vou conversar com esse rapaz. Chegou lá, falou, olha, eu vim aqui buscar ajuda com o senhor. Eu não aguento mais a minha sogra, eu quero matá-la. O rapaz falou, a senhora tem certeza? Absoluta. Eu soube que o senhor faz umas poçõezinhas aqui, eu queria ver se o senhor podia fazer um veneno. Ele falou, mas pensa bem, né? Não, eu já pensei, já está decidido. O senhor pode fazer para mim? Tá bom. Foi lá dentro, preparou a poção, trouxe para ela no vidrinho e falou, olha, essa poção você não pode dar tudo de uma vez. Porque como você é arqui-inimiga dela, né? A quem vai recair a culpa? Sobre você. Então faça assim, ó, aos pouquinhos, uma gota por dia. Em 30 dias ela morre. E ela falou, ai que bom. Aí, só que você coloca uma gota na comidinha, outro dia no suquinho e ok. Agora, pensa bem, enquanto você está venenando ela aos poucos, vai conversando, vai falando com ela, que é para a coisa não ficar muito na vista. Ela falou, pode deixar. E chegou em casa, já preparou a refeição. A sogra até estranhou, falou, nossa, mas
você cozinhando hoje? Ela falou, a senhora tem que experimentar. Eu fiz isso para a senhora, mas lógico que ela já tinha colocado uma gotinha, né, do veneno. Aí a sogra falou, nossa, que delícia que tá essa refeição, essa comidinha, não sabia que você cozinhava tão bem. Ela falou, pois é, né? Estou aprendendo agora, ligo aqui na internet, vou vendo e tal. E a sogra foi elogiando a nora, e a nora foi elogiando a sogra, e passou uma semana, e ela falando, nossa, como você está bonita, olha o seu cabelo, nossa, que roupa linda. Ai, a senhora, ai, vamos comigo. E as duas foram conversando, e as gotinhas foram sendo pingadas no suco e na comidinha. 30 dias. Quando chegou no 25º dia, ela falou, Chico, estou arrependida, porque eu conheci o outro lado da minha sogra, e ela me trata como filha. Meu Deus, eu estou tão arrependida. Será que eu consigo ir lá e reverter isso? Eu vou lá. Ah, diz que ele dá um jeito para tudo, eu vou lá. Aí chegou lá, encontrou o rapaz e falou, morreu antes dos 30? Ela falou, não, aí é que tá. Falta 5 dias. Ela falou, então, é o que eu te disse, em 30 dias. Ela falou, então, mas eu queria falar com o senhor uma coisa, eu estou arrependida. Porque eu conheci o outro lado dessa pessoa e ela também. E eu não quero mais que ela morra. Eu quero viver ao lado dela porque eu considero como uma mãe agora e ela me trata como uma filha. O senhor tem uma poção aí para reverter isso aí? E ele fala, fica tranquila, porque o que tinha no vidrinho era apenas água. Verdade. Era apenas água. Ela falou, mas como assim? Ele falou, eu deixei você acreditar, mas você viu que eu orientei você para conversar com ela, né? E falando de coisas boas, e viu como a gente conseguiu mudar a situação? Viu como você conseguiu transformar uma inimiga na sua maior amiga? E é isso que Jesus fala para nós, que nós não devemos colocar nenhum obstáculo para isso. Então, a sogra não morreu, graças a Deus, né? Até porque o rapaz, ele não era voltado a essas coisas, né? E se tornaram grandes aliadas, grandes amigas. Essa é a história, então, entre a sogra e a amiga. E elas foram tomar chá toda a tarde, né? Aí, ó, viraram grandes amigas. É isso que a gente tem que fazer, tá bom, gente? Vamos lá. Olha, amar o inimigo não é ter para com ele o mesmo afeto, a confiança que temos para com os nossos amigos. Jesus entende isso. Ele deixou esse desafio, mas olha como ele é um ser muito iluminado. Ele entende que a gente não tenha o mesmo afeto de um amigo para com o inimigo. Amar um amigo é estar em comunhão de pensamentos e atitudes, lei de assimilação. Lembra que a gente fala? Os afins se atraem. E ele diz, enquanto que ao inimigo não temos o mesmo prazer de encontrá-lo por conta da lei de repulsão dos fluidos. Olha como é que fica o nosso coração ao ver um amigo, ao ver um inimigo. E aí ele fala pra gente, você não precisa pegar o seu amigo, o seu inimigo, como você faz com o seu amigo, levar para sua casa. Quer bolinho de chuva? Quer um cafezinho? Né? Deveríamos fazer, mas Jesus entende pela lei de repulsão. Quer a senha do Wi-Fi? Nem usa os dados dos seus dados móveis. Usa meu Wi-Fi aqui. Jesus não fala isso. Jesus entende a nossa pequenez ainda. Entende a lei da física. E aí o que ele fala para nós então? Portanto, amar o inimigo é não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. O caso da historinha que a gente apontou aqui. É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente o mal com o bem. É perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa de cada ofensor. Não foi isso que nós aprendemos? Segundo as palestras que vieram anterior a esta? É não opor nenhum obstáculo à reconciliação
é desejar o bem em lugar de desejar o mal, mas muita gente faz o quê? Bem feito, né? Bem, ganhou o que queria, o que precisava. Mas Jesus está falando que não é assim. É desejar o bem. Ai, que bom, que ele seja feliz, que lhe aconteça muitas coisas boas, porque tudo que a gente lança, volta para nós. Ação e reação. E aí ele fala, regozijar-se pelo bem que alcançaram, é estender a mão segura em caso de necessidade, não fazer comentários maledicentes, enfim, é lhes retribuir todo o mal com o bem sem intenção de humilhar, como eu disse. Quem quer que faça isso, está no Evangelho, hein? Cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Fácil, não é, gente? Fácil, não é? Só que a hora está passando. Não é? A hora está passando. Está passando aqui, a hora está passando, gente. Nós estamos em plena transição no nosso planeta. Olha quanta coisa acontecendo. É pandemia, é guerra, e a gente que achava que tinha visto de tudo, né? Um monte de gente desencarnou com a pandemia. Agora vem a tal da varíola do macaco. E dizem que isso não para aí não, que não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai aguentar a transição, não. Por isso é uma bênção. Quem ergue as mãos para o céu e fala, Senhor, obrigado por querer me provar. É uma bênção passar por isso. Já pensou? A gente lá na pátria espiritual falando, gente, a gente estava lá na transição. Nossa, consegui perdoar o amigo, o inimigo, consegui transformar em amigo, né? Então, isso tudo colabora para que a energia do planeta melhore. E aí, não vai dar tempo de passar, mas vai ter uma música ainda no final. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal no outro, é enxergar o cisco no olho do outro, mas não enxergar a trave, um pedaço assim de madeira dentro do nosso olho. E diz que se a gente pudesse se transportar e sair do nosso corpo e ver o que nós fazemos, seria mais ou menos como esse gato aqui, olha gente, presta atenção, olha a gente se olhando aqui, ó. E aí a gente falaria assim, ó, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Que pensaria? Alguém vendo a gente fazer o que a gente faz. Por isso que a alma que não paga o mal com o bem é uma alma sem elevação, como a gente disse no começo, né? Sem grandeza, denotando assim uma alma cheia de ódio e rancor. Pagar o mal com o bem é próprio de uma alma elevada que está acima do mal, cheia de mansuetude e de caridade, anti-sol do que mal iluminada. Anti-sol. E ele diz, nós espíritas precisamos considerar o quê? O passado. O inimigo é um instrumento de vivenciarmos a nossa prova da paciência e da resignação. Porque às vezes a gente fala assim, não sei porque eu não vou com a cara dessa pessoa do nada. Mas nós espíritas sabemos por quê. Porque a gente vem do passado. Ninguém está aqui de férias. Ninguém é bonzinho. Ninguém. Nós estamos todos na mesma tempestade. Mas cada um num barco diferente. A tempestade é a mesma para todos. Certo? E aí a gente entra agora naquele item que eu falei. Os inimigos desencarnados. Jesus não falou? Reconcilia-te com o teu próximo enquanto estás a caminhar com ele. Não falou isso para nós? Porque se você não transformá-lo em seu amigo, o que será que poderá nos acontecer? E aí, a gente vai lá para a questão tão conhecida, principalmente nós do mundo espírito, né? A 459 do Livro dos Espíritos. Que diz o quê? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dos espíritos. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Quem será que está direcionando o nosso caminhar aqui neste instante? Quem será? E ele diz assim, olha, questão 465.
Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual é o fim? Resposta: para vos fazer sofrer como eles. Nós, espíritas, devemos saber que a morte apenas nos deixa livre da presença material, só do corpo físico, dos nossos inimigos, e que esse pode nos perseguir com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Não é isso? Quantos trabalhos nós, mediunicamente falando, encontramos espíritos com ódio, com rancor, e que nós ali nos desdobramos em amor, né, em carinho para aquele espírito, que a gente também não sabe qual vai ser a nossa situação, né? Só sabemos que um dia vamos, mas quando e como, não sabemos. Então, é isso que nós temos que aprender, a orar pelo nosso inimigo, a querer o bem dele, para que ele não seja o nosso obsessor. E eu costumo dizer, não é obsessor não, viu? É professor. Porque se nós mudarmos de atitude, se nós querermos o bem, praticarmos o bem, nós colocamos uma barreira. Não tem como chegar até nós. Mas tudo depende do nosso pensamento e do nosso coração. A prática da caridade, além de impedir que eles pratiquem o mal, também nos conduz ao caminho do bem, né? Uma coisa leva a outra, contribuindo assim para o nosso esclarecimento e a nossa elevação moral. É desse modo que o ensinamento de Jesus, amem aos seus inimigos, não fica limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Lembra do nó? Desfez o nó, viramos apenas uma fita. Viramos a fraternidade universal. E aí, para a gente já encerrando, que só tem mais alguns minutinhos, a gente procura, quando a gente não está bem, alguém se foi, não houve perdão, né? A gente procura quem? A casa espírita, certo? Muitas de nós viemos pela dor. E aí, a gente vai lá no atendimento fraterno e fala assim, nossa, não estou bem, né? Estou sentindo que as coisas não vão bem, não estou me sentindo bem. E aí o atendimento fraterno então passa, né? Lá no trabalho espiritual, vai fazer um tratamento e a gente faz, toma um passe e fala, que delícia, que maravilha este ambiente salutar, abençoado. Só que muitas vezes a gente sai lá fora, né? E a primeira pessoa que a gente vê já é o inimigo. Encarnado, né? Fora os que estão desencarnados. E a gente já começa a repudiar. Adianta todo o tratamento? Se nós não mudarmos? E aí a casa espírita faz de tudo. Por isso eu trouxe essa musiquinha aqui, tem a letra, e nós vamos entender qual é o papel desta casa quando nós a procuramos, seja pelo amor ou seja pela dor. Aí não. Tá? Esqueci de falar que tinha um vídeo de música, né? Vamos lá. Como ela demora um pouquinho, eu vou colocar, tá? Deixa eu ver aqui. Você consegue apertar aí? Não. Você consegue dar? Fica ali embaixo. Não. Embaixo aqui. Só um minutinho. Sabe tudo? Peraí. Vai lá na casa. Vai aqui embaixo. Isso.
infelizmente a mídia do meu pendrive não é compatível com a mídia do notebook, né, da casa, mas é uma música, procurem na internet, chama Santa Casa Santa. Alguém já ouviu essa música? É muito linda, né? Fala que é uma casa de benesses, de amor, onde a gente retira o homem velho, que ela liga e religa, né, o céu à terra, que é uma casa onde a gente pratica evangelho no lar, toma água fluidificada, né? É uma casa abençoada. Então que a gente respeite a casa, que a gente respeite os amigos, né, que aqui trabalham no mundo invisível, nos auxiliando, nos amparando, nos dando força. E por quê? Porque na realidade, os maiores inimigos que nós temos que combater somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores algozes. E ele diz, aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu costumo dizer que é um roteiro para tudo que nós aprendemos em palestra. Para todos os assuntos que existem nas palestras, existe uma prece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive para o nosso tema de hoje. Coletâneas de preces espíritas, item 3, preces pelos outros, pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. É uma prece de perdão, para que Deus possa nos perdoar e nós possamos perdoar a quem nós tenhamos ofendido, como nós costumamos dizer no Pai Nosso, né? Então fica aqui uma dica: quem quiser chegar em casa hoje, abrir o Evangelho, dá uma lida nessa prece, é linda e vem realmente nos banhar de luz, vem realmente fazer com que a gente entre nesse caminho que Jesus nos ensinou, para que a gente possa orar por todo o planeta, para algum inimigo, se porventura houver. Então que a gente aprenda com a espiritualidade a prece dos inimigos, e isso vai fazendo com que nós, né, vamos nos tranquilizando, vamos conseguindo transformar, como fez a historinha da sogra e da nora, aquele inimigo, muito provavelmente num grande amigo. E aí eu deixo aqui um buquê de flores espirituais. Então vamos fazer agora este exercício, exatamente terminando a nossa palestra. Vamos pegar este buquê e vamos entregar para alguém. Vamos colocar em seu colo e dizer para esta pessoa, para este irmão, para esta irmã: eu te amo. As meninas estão entregando lá. Vamos fazer esse exercício plasmando, através do nosso pensamento, esse buquê, essa cesta de flores para uma pessoa, principalmente para aquela que nós queremos pedir perdão. Tudo bem? Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero agradecer muito, muito a vocês, a paciência, e que nós possamos sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos distribuir flores espirituais a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, sejam amigos ou inimigos, se porventura houver. Que nós possamos ter aprendido juntos essa lição e transformar aquele amigo no nosso grande amigo. E lembrarmos sempre dele, o maior amigo, o médico, tudo, o psicólogo, Jesus Cristo. Então, que a mesma paz que Jesus nos deixou permaneça ainda conosco, permaneça por este final de noite, pelo resto da nossa semana, pelo final de semana e por toda a nossa imortalidade. Obrigada a todos, uma boa noite, até o nosso próximo encontro.